Olá, 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 tudo bem com você? Tudo bem com você? Olha, para quem ainda não me conhece, eu sou o Braga, e para quem já me conhece, eu sou o Braga do mesmo jeito, não muda nada, fica tudo igual. E essa aqui é a sua TV Campo Grande. Hoje a gente está reinaugurando o programa Coluna Braga com a voz desse jeito aqui. É, então eu tô com uma gripe um tanto quanto forte, a garganta não tá legal, a voz está um pouco estranha, para quem conhece minha voz vai achar um pouco estranho, mas é isso, é uma gripe forte e aí, mas a gente já tinha marcado para começar hoje, né? Já estou atrasado, que era para começar às 15 para o meio-dia. De qualquer forma, a gente reinaugura o programa Coluna Braga, que fala sobre notícias, que fala sobre curiosidades, que fala sobre temas interessantes, né? E hoje eu vou ler aqui, olha, então fala sobre esse programa, como eu disse, vão trazer informações sobre a geopolítica nacional, notícias de Campinas, notícias do distrito do Campo Grande, que eu sei que é interessante para você e é interessante para mim também, para todo o povo aí. Vamos falar sobre os distritos, né, do Ouro Verde, Barão Geraldo, enfim, um monte de lugares aí que a gente tem aqui dentro da cidade, que são lugares importantes para nós. E é claro que a gente vai trazer também outras informações, algumas curiosidades e coisas até engraçadas, para que a gente consiga falar um pouco sobre isso e ter uma diversidade. Então esse programa deverá durar em cerca de meia hora e a gente vai fazer isso segunda, quarta e sexta-feiras. Então, se você também tem uma empresa que queira patrocinar aqui o nosso programa, a nossa TV Campo Grande, entre em contato com a gente para falar sobre isso. Olha, vamos abrir aqui falando uma coisa muito importante que é absolutamente atual, que é a viagem de Lula, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, também conhecido pelo mundo afora como Lula da Silva, da 4035, seja bem-vinda. Então Lula da Silva foi viajar por Paris, né? Tá lá, acho que está até agora, se não me engano, em Paris, e está sendo homenageado. Olha, essa homenagem é de uma universidade da França que foi criada em 1635, se não me falha a memória aqui. Apenas 20 chefes de Estado, apenas chefes de Estado recebem essa honraria. E somente 2 brasileiros. Olha, eu não sei se 2 outros chefes de Estado de países receberam. No mínimo, brasileiro, somente 2. Então, um deles é o Lula, que é presidente do Brasil pela 3ª vez. E você conhece a história, né? Teve momentos em que ele ficou fora do poder, a Dilma entrou, depois o Temer, depois o Bolsonaro e agora o Lula novamente. Bom, só explicando de novo que a voz não tá boa, então eu tenho que falar baixo, vou ficar tossindo de vez em quando e bebendo alguma coisa aqui, só para molhar a garganta, para evitar de ficar tossindo muito. Bom, então Lula, muita coisa eu vou ler ali, por isso que você vai me ver olhando para lá, tá? Então Lula é apenas o segundo chefe de Estado homenageado em Paris, chefe de Estado brasileiro, tá? Foram 20 no total, desde 1635. Olha só um pouco, quem foi o outro cidadão, o outro chefe brasileiro que foi homenageado em Paris? O primeiro foi Dom Pedro II, imperador do Brasil, em 1872, ou seja, já faz tempo pra caramba, e essa homenagem muito grande chega aqui para as pessoas, chega aqui para o nosso país, e assim, não é só porque o sujeito é presidente de um país, é rei ou é alguma coisa desse tipo, é porque esse presidente, esse líder de nação esteja fazendo, né, ou está fazendo no caso, alguma coisa que realmente seja eficaz, não somente para o seu país, mas também está aparecendo para todo o mundo afora, mostrando o seu país de uma forma muito boa. Tem que ser de uma forma muito boa, senão vai receber uma honraria dessa como? Não tem como. Ele não está só lá na França para receber uma honraria, receber uma medalha, para ser homenageado e para verem que o Brasil é um país muito grande, com recursos fenomenais. Nós vamos falar sobre esses recursos aqui nesse nosso programa Coluna Braga, que está reinaugurando agora, né? Nesse formato mais simples, mas a gente vai mudar ainda algumas coisas ao longo do período aqui, tá? Então, o Brasil não é um país pequeno, não é um país pobre, como se diz por aí, a gente cresce ouvindo isso, o Brasil é um país pobre. Não, muito pelo contrário.
Hoje, agora principalmente, o Brasil é a 8ª maior economia do planeta. São 193 países no mundo, o Brasil é o 8º. Como assim o Brasil é um país pobre? A gente ouve que o Brasil não tem tecnologia, que o Brasil não tem exército, a gente ouve que o exército brasileiro não aguenta 1 hora de guerra. Mentira, isso é mentira. O Brasil é o 17º exército mais poderoso do planeta. Então a gente tem aqui coisas absolutamente impressionantes, a tecnologia é muito avançada. Então, ao longo dos programas, nós vamos debater sobre isso e vamos falar sobre isso. Olha, uma das coisas que ele foi fazer por lá, Lula trouxe cerca de 100 bilhões de investimentos da França no Brasil até 2030. Então, para quem fala que essas viagens são caras, o Lula só fica viajando e não sei o quê, não, saiba de uma coisa que é muito importante. O governo que convida, o país que convida o chefe de Estado de um outro país para vir ao seu, este paga os custos daquele que está visitando. Então, nenhum dinheiro brasileiro foi gasto nessa viagem da comitiva brasileira à França. Então, nenhum dinheiro está sendo gasto do dinheiro público. O país que convida paga a estadia daquele que foi convidado. Então, daquele que foi lá para receber, neste caso, do Lula que foi lá para a França para receber essa honraria. João Guilherme, seja bem-vindo. Cláudio Gomes, Sumiro aqui, tá bem-vindo. Então, estamos falando aqui sobre geopolítica nacional. Na verdade, internacional, porque envolve a França aqui, né? Então, foram 100 bilhões até 2030, 100 bilhões de reais, e nada, absolutamente nada foi gasto, porque o Lula foi convidado. Então, as honras, além da medalha em si, incluíram a coloração verde, amarela, azul e branca na Torre Eiffel, que é uma coisa realmente bonita, né? É simbólico, é exemplar. Ou seja, muito diferentemente de usar as cores do Brasil para ficar fazendo protestos e contra a democracia brasileira, as cores brasileiras têm que ser usadas a favor do Brasil. E nesse caso, uma homenagem realmente fenomenal feita aí pelo presidente Macron, Emmanuel Macron, lá na França. E o casal aqui brasileiro, o chefe de Estado Lula e a Janja, foram recebidos com honras, né, o chefe de Estado, pelo Emmanuel Macron e sua esposa. Emmanuel Macron, como todos sabem, é o presidente da França. Mudando de assunto, William visitará o Rio de Janeiro. E quem é o William? Olha, William é um dos filhos do rei Charles, o agora rei Charles brasileiro, rei Charles inglês, filho de Elizabeth, que faleceu há pouco tempo, né, 1 ano, 2 aí, e ele se tornou o rei. Ele estava na linha sucessória. Guilherme Eduardo, seja bem-vindo. Estava na linha sucessória, então ele se tornou o rei da Inglaterra. Aliás, como eu dou aulas de inglês, né, eu sempre falo para os meus alunos, vou falar para você também, leia o máximo que você puder sobre a Guerra dos 100 Anos, isso inclui Joana d'Arc. Aí você vai entender umas disputas que existem entre a Inglaterra e a França. Curiosamente, agora eu coloquei na sequência a Inglaterra, né? Então, para ler aqui, o príncipe William anunciou neste domingo, dia 8, que está empolgado para visitar o Brasil em novembro. A declaração foi feita durante a sua viagem à Conferência do Oceano na ONU, em Nice, na França, olha só. Justamente lá onde está o Lula nesse momento. Evento que também contará com a presença do presidente do Brasil, o Luiz Inácio Lula da Silva, que é do PT. O herdeiro do trono britânico trará ao Rio de Janeiro a cerimônia do Earthshot Prize. Eu acho que a pronúncia é essa mesmo. Se estiver errado, alguém me corrige aí. Premiação ambiental para impulsionar soluções inovadoras contra a crise climática até 2030. A edição deste ano acontecerá às vésperas do COP30, a Conferência Climática da ONU. Assim como seu pai, o rei Charles III, William é engajado em causas ambientais. Charles é reconhecido por defender o meio ambiente desde os anos 1960. Bem antes de esse ativismo ambientalista se tornar moda. Depois de um certo momento, né, muitas pessoas estão lutando aí
para ajudar nessas questões ambientais, enfim, tudo que está sendo feito aí. E agora a gente vai passar, olha só, saindo de ativista e entrando para outro, só para terminar aqui, o príncipe William, assim como seu pai, bom, são ativistas bem antes de virar moda, né? Aqui a coisa está um pouco repetitiva aqui. Mas e por falar em ativistas, a ativista sueca Greta Thunberg, ou Thunberg, uma pronúncia mais brasileira aí, fez um vídeo pedindo ajuda após ser detida por Israel a caminho de Gaza. Foi só ela não, mas olha só, se você está vendo, abre aspas aqui, se você está vendo este vídeo, fomos interceptados e sequestrados pelas forças de Israel ou forças que apoiam Israel, disse ela. Eu peço a todos os meus amigos, familiares e companheiros que pressionem o governo sueco para liberar a mim e a outros ativistas o mais rapidamente possível. Greta e outros 11 ativistas, incluindo o brasileiro Tiago Ávila, estavam em um barco interceptado por Israel. Eles tentavam transportar ajuda humanitária até Gaza, desafiando o bloqueio israelense. Preciso tomar um pouquinho de água por causa da garganta mesmo que está ruim. Greta Thunberg, ou Thunberg, e o brasileiro Tiago Ávila e outros ativistas que levavam ajuda a Gaza num barco foram detidos. Essas águas são internacionais, então os abusos cometidos por Israel já ultrapassaram todos os limites possíveis e imagináveis. Ativistas ligados à organização Coalizão Flotilha da Liberdade, que luta contra o bloqueio de Israel a Gaza, foram detidos por Israel, por soldados israelenses, quando tentavam levar ajuda humanitária à faixa de Gaza na segunda-feira 9, hoje. Como temos uma diferença de fuso horário, então existe uma diferença aí, né, foi mais cedo do que isso. Bom, agora são 12h38. O grupo navegava numa embarcação apelidada de Madeline, maluca, né? Ou mar. Lynn, não sei o que seria, mas talvez o nome de alguém. Ou talvez o significado possa ser ainda outra coisa. O João Guilherme falando aqui, na sua opinião, o presidente Lula não está bem posicionado e bem recebido? Sim, interrompendo aqui só para responder. Ele está muitíssimo bem posicionado e ele é muitíssimo bem recebido. Tanto que ele foi convidado para ir à França, e percebe que ele é sempre muito bem recebido em qualquer país, seja na Inglaterra, no Japão, na China, nas Coreias, na Coreia do Sul, me corrija se eu estiver enganado, mas ele foi no... fugi o nome agora, o Vietnã, então sempre muito bem recebido e de uma forma realmente que deixa a gente cheio de orgulho e nunca deixado de lado. Essa é uma coisa muito importante que precisa ser dito. Ele nunca é deixado de lado, nunca precisa ir conversar com garçons, porque não tem ninguém interessado em conversar com ele. E toda vez que ele abre a boca, as pessoas param para ouvir. Ficam ouvindo, prestam atenção, entendem muito bem o que ele está falando, porque fala coisas que são típicas de um ativista, de um estadista que tem noção daquilo que está fazendo. E mesmo que fosse um ativista de um país pequenininho, com pouca expressão, o que ele fala e o que ele está fazendo é impressionante. Então o mundo inteiro reconhece o trabalho dele e isso é uma coisa absolutamente importante. A gente vê a mídia aí dando importância a coisas, por exemplo, agora a gente vê a mídia grande, né, a Rede Globo, falando do custo disso aí, o custo da viagem. Deve ter custado milhões, custou milhões. O país que convida o outro estadista para alguma reunião, alguma coisa assim, paga as custas. Neste caso, é exatamente isso. Ele foi convidado para receber uma honraria. Então ele não paga esses custos. Quem paga é o país que está recebendo. Então, hotel e tudo mais, alimentação, segurança, assim, olha só, a segurança é responsabilidade do país que está recebendo. Então lá ele está em segurança. E provavelmente não vai acontecer o que aconteceu lá na Colômbia, né? Vocês talvez tenham visto que um candidato recebeu um tiro na cabeça, provavelmente não vai resistir, porque a coisa está muito grave pro lado dele. Mas então, só para terminar isso,
sim, ele está sendo recebido uma honraria muito grande e ele trouxe, né, só para repetir aqui a informação que ele já deu, mas ele trouxe 100 bilhões de investimentos da França no Brasil até 2030. Então o Brasil está sendo reindustrializado. Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente. O Brasil está sendo reindustrializado. Com a Lava Jato, a mando dos Estados Unidos, depois a gente vai desenrolar esse assunto em outras vezes, mas a mando dos Estados Unidos, a Lava Jato quebrou empresas enormes brasileiras, como a JBS, que estavam dominando o mercado global. Atenção para isso, empresas brasileiras dominando o mercado global. Então essas empresas foram quebradas, a Mendes Júnior, né, e outras aí, foram quebradas. Por quê? Porque o protagonismo tem que ser dos estadunidenses. Se não for assim, eles não gostam, eles não querem. Eles não querem Brasil crescendo, eles não querem Brasil grande, eles querem que eles cresçam, apenas eles. Por isso o Trump está fazendo essa coisa desesperada agora das tarifas. Bom, mas voltando aqui para a nossa... Finalizando aqui na nossa fala aqui, os ativistas ligados à organização Coalizão Flotilha da Liberdade, que luta contra o bloqueio de Israel a Gaza, foram detidos por soldados israelenses que tentavam levar ajuda humanitária à faixa de Gaza na segunda-feira, dia 9, como, né, eu já tinha lido isso aqui, que é hoje, né, hoje pela manhã. Temos uma diferença de horário aí, fuso horário, então a gente está um pouco atrasado com relação a isso nesse horário, né? O grupo o grupo navegava numa embarcação apelidada de Madeleine, que eu falei que pode ser que alguma Lin maluca, será que é isso mesmo? O ativista brasileiro Tiago Ávila e a ativista climática sueca Greta Thunberg, ou Thunberg, se preferir uma pronúncia mais brasileira, estão entre os detidos. A Coalizão Flotilha da Liberdade publicou uma foto mostrando pessoas usando coletes salva-vidas sentadas com as mãos levantadas, ou seja, em atitude de rendição. Eles estão rendidos, mostrando que não tem armas, estão indefesos. E aí os soldados naturalmente apontando armas para eles. Pouco depois, o Ministério das Relações Exteriores de Israel informou que o barco estava navegando em segurança em direção à costa de Israel. Percebeu, eles estavam indo para Gaza, levar alimentos para Gaza. Então, eles foram interceptados e todo mundo que tenta ajudar o povo de Gaza, que está passando fome, que Israel quer matar a todos de fome, a todos quer dizer o quê? 2 milhões de pessoas que estão lá. Eles querem matar 2 milhões de pessoas de fome. E para que isso? Para eliminar a população da terra, porque aí a terra é deles. Eles simplesmente conseguem... a gente vai analisar isso historicamente. Bom, preciso dizer que eu não sou historiador, não sou professor de história. Mas a gente vai analisar isso historicamente, vocês vão ver isso acontecendo em muitos lugares. E um lugar onde isso aconteceu foi justamente os Estados Unidos. Eles eliminaram toda a população indígena daquele país. Bom, então o ministério deles falou isso lá, e que os passageiros estavam ilesos e que deveriam ser repatriados para os seus países de origem. Ou seja, eles não vão entregar a ajuda humanitária que levaram para o povo de Gaza. A imprensa israelense noticiou que o navio chega a... Barulhos. Essa eu não consigo ver. Chegou alguém aqui e... a cidade de Ashod. Lá seriam exibidos os ativistas... bom, então eu peço desculpa pelo cachorro que está latindo aqui, mas chegou alguém e o cachorro está latindo. Eu não me atentei para isso. Lá seriam exibidos seus ativistas vídeos dos ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, em que cerca de 1.200 pessoas foram mortas e mais de 250 foram sequestradas. Olha, a gente sabe muito bem que Israel ataca covardemente, são palavras duras, né, mas é isso, eles atacam de forma terrorista o povo da Palestina desde então. E aí o que acontece é que depois eles chamam a resistência de terrorismo, né? Mas depois em outra situação a gente vai explicar isso. Mudando de pato para ganso, sobre o imposto de renda. A gente vai ver alguns barulhos aqui, talvez algumas pessoas vão falar ali, mas vamos tentar manter, eu não consigo aumentar a voz por causa da garganta, deixa eu tomar um pouco. Porque a voz realmente não está boa. Então, sobre o imposto de renda. De acordo com os novos dados da Receita Federal, o Brasil... A pessoa vai ficar me atrapalhando, mas enfim.
Espero não precisar cortar Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou cortar aqui, porque senão o pessoal vai ficar atrapalhando. Daqui a pouco a gente volta para eu terminar essa edição.